O assunto, mais uma vez, é claro, a divulgação do novo Plano Agrícola e Pecuário para a temporada 2023-2024, que começa oficialmente em 1º de julho. Os novos valores foram apresentados nesta manhã, em cerimônia no Palácio do Planalto. E quem conversa conosco sobre este tema é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion, do PP do Paraná. Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, eu que agradeço o espaço, um importante momento para nós debatermos nosso setor. E qual é a sua avaliação, qual a avaliação da FPA em relação aos volumes divulgados? Vai ser suficiente para suprir a demanda dos produtores rurais? Veja, a gente tem que aplaudir e parabenizar o esforço do governo, em especial do ministro Fávaro, em buscar entendimentos dentre as pastas para atender um volume grande de negócios do Plano Safra. É óbvio que o montante é interessante, a gente acha que existe uma possibilidade boa, principalmente o Pronamp aumentou um pouco, a questão de armazenagem com uma boa valorização. A grande preocupação fica ainda quanto ao volume de equalização de juros, né? Essa equalização que vai fazer com que efetivamente possibilite esse volume de negócios. Se nós tivermos baixa equalização, o dinheiro acaba rápido e a gente perde muito do volume de negócios que seria possível. Tem que aguardar o lançamento do MDA amanhã para nós conseguirmos entender qual que será esse montante. Certo. E o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele vem reforçando que o novo Plano Safra vai beneficiar os produtores que investem em prática de mitigação de carbono. Como é que você vê essa questão, Lupion? Ótimo. Acho ótimo. O produtor rural brasileiro já cumpre a legislação ambiental mais restritiva do mundo, já é a legislação mais exigente. Nós todos temos boas práticas em nossas propriedades, seja em área de preservação, seja em plantio direto, seja na preservação de nascentes, seja inclusive na inscrição do CARI, no Cadastro Ambiental Rural, que é tão importante e necessário. Então a gente aplaude bastante, porque o produtor rural brasileiro vai ser beneficiado, sem dúvida alguma. Agora, considerando tudo o que já falamos, como é que está a relação da bancada com o governo? Veja, eu sempre digo isso e a imprensa me pergunta muito. Nós sempre tentamos fugir muito do viés ideológico nas discussões. A partir do momento que a ideologia entra na mesa, na conversa, a gente acaba se atrapalhando e se desentendendo. Então, é óbvio que quando a gente trata de maneira técnica dos assuntos, a gente consegue avançar. Hoje mesmo, na fala no Palácio, o próprio ministro Haddad reconheceu o esforço da nossa bancada, da FPA, nas negociações para que a gente conseguisse conseguisse criar um plano safra bom o suficiente. Então, a gente tem participado das negociações, as pontes estão criadas. Agora, é óbvio que ainda em várias questões, quando entra a questão ideológica e não a questão técnica da produção rural brasileira, a gente discorda. Mas é importante ressaltar que a nossa frente não é uma frente política, é uma frente técnica que trata especificamente de um setor que precisa de governo. Então, a gente tenta se desvestir ao máximo de questões partidárias, políticas, ideológicas, para atender efetivamente a questão técnica do nosso setor. Perfeito. Agora, com a divulgação do novo Plano Safra, quais vão ser as prioridades da FPA? O que está no topo da lista? Bom, reforma tributária, número 0, né? Há uma pressão muito grande, um esforço muito grande dos líderes da Câmara para a votação da tributária. Nós avançamos muito nas negociações com o relator, muito mesmo, são diversas reuniões todos os dias. Ainda há vários pontos que nos causam muita preocupação e nós estamos tentando mitigá-los, tentando buscar no relatório do texto algo que nos atenda, né? O que a gente não aceita de maneira alguma e nunca vamos aceitar é aumento de custo de produção e prejuízo aos nossos produtores, e é nisso que nós estamos trabalhando. Resolver a questão do ato cooperativo, atender as nossas cooperativas, que são tão importantes, fazer com que o produtor não seja sobretaxado, fazer com que o custo de produção de alimentos não aumente. E é isso que a gente tem negociado muito com o relator tem claro que sem a nossa bancada não tem como andar a reforma tributária, o próprio presidente Arthur Lira tem dito isso, e nós estamos usando essa força que temos para beneficiar o nosso povo, o nosso setor. Lupion, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui, sua no Mercado e Companhia, nesse dia tão importante aqui para a agricultura do Brasil. Uma boa tarde para você. Obrigado e boa tarde a todos aí.